Vamos estudar o Salmo de número 1. Eu quero, permitindo Deus, iniciar um estudo aqui da Palavra de Deus nesse canal. Quero colocar, permitindo Deus, os livros de Salmo, capítulo por capítulo. Hoje vamos estudar capítulo de número 1. No versículo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra bem-aventurado significa feliz ou abençoado. A verdadeira felicidade é encontrada ao evitar más influências. Então você observa aqui que já no início, no versículo número 1, diz bem-aventurado, né? O homem que se deleita em obedecer a Deus, ele será uma pessoa abençoada, que encontrará também uma verdadeira felicidade. Lembrando que o Salmo de número 1, ele fala, aqui no Salmo fala do ímpio, né, do justo e do ímpio. É uma comparação, né, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Então é isso que nós encontramos no Salmo de número 1. Aí diz: não anda no conselho dos ímpios. Evitar seguir os conselhos daqueles que desprezam os preceitos divinos. Então, o justo, ele não anda no conselho dos ímpios, que é evitar seguir os conselhos daqueles que desprezam os preceitos divinos. Tantas pessoas que desprezam, os ímpios desprezam os preceitos divinos, mas o justo, ele não anda nesses caminhos, ele não segue o caminho ou os conselhos daqueles que desprezam os preceitos divinos. Também não se detém no caminho dos pecadores, não se envolve nos caminhos e comportamentos pecaminosos, não se assenta na roda dos escarnecedores, significa não se associa com aqueles que zombam ou desdenham da fé. Então existem pessoas, os escarnecedores são aqueles que zombam da fé, de tudo que é sagrado. Então o justo, ele não anda, ele não permanece, né? Ele não tem comunhão com os zombadores. Versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer na lei do Senhor significa o justo encontra alegria e satisfação nas Escrituras. Então o justo, ele encontra satisfação e alegria na palavra de Deus. O ímpio não, ele não tem satisfação, ele não tem alegria com a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela condena, né, os atos pecaminosos deles. Então eles não têm prazer na lei do Senhor. Agora, o justo medita de dia e de noite, significa a meditação contínua, implica um estudo constante e aplicação da palavra de Deus em todas as áreas da vida. Então a pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ele estuda a palavra, ele lê a palavra, ele aplica a palavra, ele vive a palavra todos os dias, ele tem prazer na palavra do Senhor. Também no versículo 3 diz: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham, e tudo quanto eles fizerem dará certo, né? Vai dar certo. A árvore plantada junto à corrente de água significa representa estabilidade, nutrição e crescimento contínuo. Então a pessoa que está ali, servindo a Deus, abraçado com a palavra, sua vida está enraizada na palavra, ele terá uma vida abençoada e de estabilidade, nutrição, né? Crescimento, ele é fortalecido pela palavra de Deus, tem uma vida de crescimento contínuo. Isso é a vida do homem, do justo, né? Devido no tempo, dá o seu fruto, no tempo certo ele dá o seu fruto, ele dá fruto no tempo certo, na hora certa. O justo produz frutos espirituais no tempo certo. Então, para dar frutos espirituais,
tem que dar no tempo certo. Não é qualquer hora que você sair querendo dar frutos espirituais, não tem o tempo certo, a hora de falar, a hora de agir. Também diz a folhagem não murcha, simboliza vitalidade e saúde espiritual constante. Então, um homem que está em Deus, ele tem uma vida espiritual, estabilidade, né? Ele tem ali uma vida espiritual constante, saúde espiritual constante. Também diz tudo que ele faz será bem sucedido. Isso fala de prosperidade e de sucesso, empreendimento conforme a vontade de Deus. Então, o justo, tudo que ele fará dará certo. Agora no versículo 4 vai falar do ímpio, que é totalmente diferente. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Observou, o justo é como a folha, é como a árvore que dá fruto no tempo certo. Agora o ímpio não, é como a folha seca que o vento leva para todo lado, não tem direção, não tem Deus que lhe dará uma direção. Os ímpios não são assim, não são igual o justo, né? Contraste com o justo. Os ímpios não têm raízes profundas, o justo tem raiz profunda. Mas o ímpio não, é como a palha que o vento dispersa, simboliza instabilidade, inutilidade e ausência de substância. Eles são facilmente levados pelas circunstâncias e falta de propósito, não tem firmeza, sabe? Não tem estabilidade, é uma coisa sem direção, não tem Deus, não é guiado por nada, não sabe para onde vai nem para onde vem, então é complicado. Versículo 5 continua falando sobre os ímpios. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pecadores não ficarão na congregação do justo, eles não vão prevalecer no juízo, né? Os perversos não prevalecerão no juízo. No dia do julgamento, os ímpios não terão base para se firmar, né? Nem os pecadores na congregação dos justos. Isso significa os ímpios não terão lugar entre os justos no final. Versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho do justo. Deus está intimamente envolvido e cuidando do caminho do justo. O caminho dos ímpios perecerá. O destino final dos ímpios é destruição. Por quê? Porque Deus não está com eles. Reflexão e explicação. Tópico 1. Escolhas de companhias e influências. O Salmo enfatiza a importância de escolher sabiamente nossas companhias e influências. Devemos evitar conselhos e associações que nos afastem de Deus. 2. Valorização da palavra de Deus. A verdadeira felicidade e prosperidade vem da meditação e aplicação contínua das Escrituras em nossa vida. 4. Prosperidade espiritual, como a árvore plantada junto às águas. Aqueles que se deleitam na lei dos seus serão espiritualmente saudáveis e frutíferos. 4. Contraste entre o justo e o ímpio. O Salmo destaca o destino final dos ambos, incentivando uma vida justa e devota. Conclusão. O Salmo de número 1 serve como um guia para uma vida bem-aventurada, fundamentada na meditação e aplicação da palavra de Deus. Ele contrasta claramente o caminho do justo, que é abençoado e frutífero, com o caminho dos ímpios, que leva à instabilidade e destruição. Este Salmo é um lembrete poderoso da importância de viver de acordo com os preceitos divinos para alcançar uma vida plena e próspera. Deus te abençoe. Até a próxima aula, que é o Salmo de número 2.